De volta, nós começamos agora com o nosso Educador em Entrevista e eu converso hoje com o Dr. Célcio Freitas, diretor médico da LivaNova. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, ao contrário, eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês e ter tempo de interagir um pouco mais com vocês aí em Batatais. Perfeito. Doutor, nós vamos falar um pouquinho hoje de tecnologias para o controle das crises epiléticas, mas primeiro vamos no conceito da própria epilepsia, né, doutor? Quais são as causas, né, e por que a enfermidade existe? Bom, epilepsia é uma doença neurológica, ou seja, uma patologia neurológica, uma doença do cérebro, né? Ela tem múltiplas causas. Então você pode ter desde aquela pessoa que teve um trauma de parto, ou teve já alguma coisa aconteceu no cérebro dela lá atrás, né? Desde a época, às vezes, da formação, ou então logo que a criança nasceu. Você tem outras vezes pessoas que eram absolutamente que não tinham nada e tiveram um trauma de crânio por qualquer motivo. Uma pessoa teve um acidente de moto, com capacete às vezes mais difícil, mas sem capacete é muito comum você ver isso, né? Tem um trauma, bate a cabeça, se forma uma região no cérebro que aquelas células elas ficam hiperexcitáveis, ou seja, elas não seguem a ordem normal das coisas no cérebro. Então é um grupinho de células e essas células de tempo em tempo, elas por algum motivo elas se estimulam e elas já originam uma crise, né? Essa é a mais comum, é a epilepsia que a gente conhece no dia a dia. Mas também vale só ressaltar que existem casos onde as crises elas não são crises como a gente conhece. A pessoa cai, fica se debatendo, perde a consciência. Às vezes você tem pessoas que elas estão na rua, andando, elas simplesmente perdem o contato. Então, outro dia eu vi uma situação, uma senhora conversando, falando uma coisa muito interessante. Você às vezes passa na rua, vê uma pessoa com aquele olhar vidrado, andando sem muito rumo. Você fala, puxa, a pessoa está, um usuário de droga, alguma coisa, e às vezes pode não ser, pode ser uma crise, tá? Então, várias causas, pode acontecer na infância, pode ser na adolescência, pode ser no adulto, mais comum você ver já o início na criança, mas pode acontecer depois nessas situações, um trauma, alguma coisa assim. Perfeito. E aí também a gente tem alguns tipos de perfis, né, doutor? Pessoas que, por exemplo, você citou na infância, têm um tratamento e melhoram, mas tem pessoas que convivem com o problema a vida toda. Sim. A gente tem que imaginar o seguinte, você tem 1 a 2% da população mundial que tem epilepsia, né? Então é uma doença que muitas vezes ela é negligenciada porque a gente vai, não é tão comum. É sim, é 1 a 2% da população no Brasil. Se você for pensar, é mais ou menos 1.800.000 da população, praticamente 1% da população tem. Felizmente, a grande maioria se controla só com medicamentos. Então, você tem uma gama muito grande de pessoas que se controlam só com medicação. Mas você tem alguns casos onde você não consegue controlar, aquele paciente ele tem crise. Você leva esse paciente para uma análise para uma possível cirurgia. Cirurgia para epilepsia? Sim. Por quê? Falei, se de repente essa pessoa tem um foquinho, tem um ponto muito específico, eu posso fazer uma cirurgia, retirar aquela área que começa essa crise e essa pessoa vai estar absolutamente controlada. Qual é o problema? Quando você tem, por exemplo, uma região nobre. Então, por exemplo, é um músico. E essa região que origina essas crises está, por exemplo, onde controla o movimento da mão. Não posso fazer, né? Você tem um médico, você tem um jornalista que depende de falar, eu vou pegar uma região de fala. Você não vai fazer isso. Então, para esses casos onde nem a medicação controla, nem a cirurgia é viável, você pode partir para uma terceira solução, que é você instalar um dispositivo que é como se fosse um marca-passo, né? Todo mundo conhece o marca-passo do coração? É como se fosse um marca-passo, só que ele é ligado num nervo vago, que é um nervo que tem aqui no pescoço, e esse nervo ele é o grande ponto de encontro entre o organismo e o cérebro. Então, esse marca-passo gera um impulso que vai para o cérebro, e esses impulsos, como eles vão modulando o cérebro, eles diminuem muito, às vezes controlam totalmente, mas eu nunca gosto de prometer uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer para aquele paciente específico, né? Então, você fala, não, todo paciente vai ter controle de 100%? Não. Uma parte deles vai,
tinha 20 crises por dia, vai passar a ter 2 crises por semana, por exemplo, né? Mas esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito diferente. Então, sim, você tem o uso de tecnologia para esses pacientes, principalmente os mais difíceis de controlar. Perfeito. E é importante destacar isso, né? A gente está falando aí de qualidade de vida, né? E também o risco que uma crise pode causar, né? A gente fala assim, olha, uma pessoa que tem 20 crises por dia, né? Numa crise dessa, o sujeito pode sofrer um acidente aí e vir a óbito. Sim. Não, você sabe que eu sempre comento esse caso porque foi uma coisa que eu vi na época de começo de faculdade. Eu estava numa hamburgueria, não vou dizer qual, por questão comercial, mas eu estava numa hamburgueria e a atendente que estava fazendo o meu pedido, ela começou a ter uma crise. E ninguém sabia o que fazia, né? Aí você está lá, de branco, o pessoal, pô, dá para ajudar? Fui lá, óbvio, fui ver. Aí essa menina, ela tinha já um histórico de crises, ela tinha sido contratada recentemente. E aí já veio a gerente e falou, poxa, mas então eu tenho que mandar ela embora? Eu falei, não, né? Ela tem que, primeiro, voltar ao médico dela para entender se ela está controlada ou não, ela tem que saber se esse controle está bom ou não. E essa pessoa, simplesmente, ela não vai ter... a gente tem que tomar cuidado e dizer, por exemplo, ela não vai trabalhar junto com uma chapa, ela não vai trabalhar junto com uma fritadeira de batata, porque ela pode, na hora da crise, cair, se queimar, se machucar. Agora, ela pode ser caixa, ela pode ter outras atividades administrativas, né? Mas, sim, o que você fala é muito correto. Quer dizer, você vê, se você for para a internet, você vai ver vídeos interessantíssimos de criança, principalmente nos Estados Unidos, criança pequena, 2, 3, 4 anos, com capacete, porque a criança cai e se machuca. Então, o americano ele é muito cuidadoso, né? A criança com capacete, com aquele capacete de jogador de futebol americano, e eu olhei e falei, nossa, o que é isso, né? Daí que eu fui entender, porque a criança caía e se machucava. Então, sim, é uma doença que tem um risco, né? E esse risco tem que ser diminuído. Eu acho que o jeito de diminuir o risco é você educar a população para que ela saiba a hora de procurar um médico. Doutor, a gente conversava a respeito no primeiro bloco, né, do conceito da enfermidade e de como intervir, né? Nesse caso específico do uso tecnológico aí, também é uma avaliação do paciente, né? Cada paciente tem um perfil e alguns vão ter o perfil para o uso, outros não. Sim, você tem pacientes que são controlados só com medicação, né? A ordem é sempre essa, né? Você trata primeiro medicação, todo paciente primeiro vai ser um paciente para medicação. Se eu não consigo controlar de modo adequado com 1, 2, você tem paciente que às vezes chega a tomar, a gente tem um consultório com paciente que chega com 5 medicações já, e não controlado, né? Então, normalmente você faz a primeira, segunda, terceira medicação. Esse paciente não é um paciente que está respondendo a uma medicação tomada de modo adequado, é a hora desse paciente talvez ser avaliado por uma possível cirurgia, né? Se o paciente tem um quadro que não permite que essa cirurgia seja realizada, ele já deveria pensar o médico deveria pensar em encaminhar esse paciente, por exemplo, com uma solução de tecnologia, né? Por quê? Porque é uma coisa que, assim, eu tenho visto bastante agora no Covid, a gente está vendo muito isso, né? As pessoas têm medo de ir ao hospital. Sim. Então, eu não vou ao hospital, eu não vou fazer uma cirurgia agora, e isso vale para cirurgia neurológica, vale para cirurgia cardíaca, vale para praticamente tudo, né? Você vê, não, eu não vou fazer cirurgia agora, vou esperar acabar o Covid para depois pensar nisso. O que acontece? Por exemplo, esse paciente tem uma crise mais grave. E vai parar onde? No pronto-socorro, vai parar no PS, né? Paciente cardíaco, ele está precisando fazer uma cirurgia cardíaca e ele está fugindo. Ele tem alguma coisa, ele vai parar onde? No pronto-socorro. Qual é o lugar onde você tem menos segurança dentro de um hospital, né? Justamente. Quando eu digo segurança é no sentido de eu não consigo triar antes de chegar, né? Então, no pronto-socorro, hoje em dia, é onde você tem o maior risco, né, de você eventualmente se contaminar. Então, se você tem uma doença que ela é programável para fazer alguma coisa, por que eu vou esperar, né? Então, assim, não estou falando para ninguém deixar de ir ao pronto-socorro, por favor, né? Assim, o pessoal tem que entender. O que eu estou comentando o hospital, se você vai para fazer um exame, se você vai para fazer uma cirurgia, se você vai fazer uma consulta eletiva, ele tem
modos de isolar esses pacientes para que eles não tenham eventualmente contato com o paciente com Covid, né? No pronto-socorro é muito difícil você fazer isso. Você até tenta, tem hospitais que têm uma triagem muito boa, mas mesmo assim você tem o risco de escapar, né? E até porque hoje a gente conhece muito mais a respeito da doença, os protocolos estão muito melhor estabelecidos. Sim. A gente está com boa parte da população já, né, se vacinando, né? Então, algum ponto de vacinação. Sim. Né? E está aumentando. E quanto mais a vacinação evoluir, mais a segurança vai estar instalada, né? Então, mas esses pacientes, assim, eles têm que ter essa percepção, né? Você tem que tomar cuidado, né? Então, está controlado com medicação, deixa ele quietinho. Não está controlado, vamos procurar uma alternativa para esse paciente, né? Acho que isso que as pessoas têm que entender. E isso, assim, mas aqui a gente não... Sempre foi assim, né? Essa é uma preocupação que a gente vê muito, assim, sempre foi assim, ela tem mesmo 10 crises por dia, 20 crises por dia, tá tudo, é assim mesmo. Será que é assim mesmo? Será que esse paciente não tem uma outra alternativa para diminuir ainda mais essas crises que ela tem, né? Será que essa pessoa não vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor? Porque, gente, assim, esses pacientes, eles internam. Existe um estudo americano que fala que mostra que uma média, esse paciente passa 40 dias por ano no hospital, né? E com essas intervenções você consegue cortar 50%, 60%, 70% disso. Então você, ao mesmo tempo que você dá mais segurança e mais previsibilidade para o paciente, você também diminui a carga de trabalho do serviço de saúde, né? Quer dizer, se eu consigo diminuir, você imagina, sei lá, no Brasil, vamos pensar que você tenha 600 pacientes que são hoje elegíveis a esse tipo de terapia, né? Então, assim, dos pacientes todos que têm epilepsia, eu tirei aqueles que respondem à medicação, aqueles que respondem a que eu posso fazer cirurgia, e sobraram mais ou menos, sei lá, 600 pacientes. Se esse paciente fica 40 dias por ano, em média, no hospital, são 24 mil dias. Se eu cortar metade disso, eu libero 12 mil dias de leito de hospital para utilizar para o paciente cardíaco, para o diabético, para o hipertenso, para o nefropata. Então, a tecnologia ela serve não só para o paciente, mas também serve para o serviço de saúde, né? A telemedicina ajudou a diminuir pronto-socorro, né? Hoje em dia você faz muita coisa que você faz por telemedicina, né? Esses equipamentos, hoje em dia você tem equipamentos que inclusive já permitem que você faça os ajustes, porque esse paciente ele vai tendo que fazer uma série de ajustes na dose, entre aspas, né, da energia que é entregue pelo equipamento. Você tem equipamentos hoje em dia que já permitem você fazer 6, 7 ajustes para frente. Então eu sei que a cada 2 semanas eu vou subir, sei lá, 1 mA, 0,1. Eu já subo isso, já faço uma programação e eu evito desse paciente ter que voltar toda hora, inclusive até para fazer essa programação, né? Então, a tecnologia na área de saúde, ela está ajudando muito, né? O dia a dia que você vê mais perto é a telemedicina, mas tem muita coisa a mais acontecendo por aí, né? As ressonâncias muito mais precisas, você tem imagens absurdamente boas. Antigamente, na época que eu estava na faculdade, não tinha, era raio-x e olha lá, né? Então, hoje a vida do médico está mais fácil e para o paciente o tratamento dele também está sendo melhor. Doutor, a gente conversava nos intervalos a respeito do caso de uma criança que tinha mais de 100 crises diárias. Sim, isso óbvio, esses são os extremos, né? Mas assim, o que a gente estava conversando, essa mãe tinha uma criança, a criança existe, a criança está viva até hoje. Essa criança tinha uma média de 100 crises por dia, né? Então, qual era a vida dessa mãe? Ela falou, olha, eu não tenho vida própria, né? Eu passo 24 horas por dia ligada na criança, porque ela pode a qualquer momento ter uma crise, convulsionar e aspirar alguma coisa, às vezes está com a mamadeira, aspira alguma coisa assim. Então ela falou, eu não consigo tomar banho tranquilo, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo sair para fazer absolutamente nada, né? E essa criança foi por
uma criança já tinha toda a medicação, não respondia à medicação, não era uma criança que tivesse um quadro que fosse cirúrgico, e essa criança foi para estimulação de VNS e ela passou a ter, 2 crises por semana, por cada 15 dias, por mês, né? Então, você mexe muito com a qualidade de vida, né? Você oferece uma mudança de perspectiva, porque a gente sempre pensa no paciente em si, mas a gente não vê que essas doenças todas, elas são as doenças da família, né? A família toda está envolvida nesse problema. Então, a mudança de quadro dessa criança, ela ajudou não só a mãe, mas a própria família a ter um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de vida, né? Então, a tecnologia, acho que a função médica é essa, né? A gente tenta resolver, você tenta curar, se você não consegue curar, você tem que pelo menos tentar controlar e resolver a situação do paciente. E é isso que é feito nesses casos, né? Perfeito. Nós falávamos da questão do tratamento aqui, né? A nossa espectadora aqui, a Vanessa, perguntando, é uma intervenção cirúrgica, né, para se instalar? Isso é muito evasivo? Como é que é feito, doutor? Não, tá bom. Essa é uma pergunta extremamente inteligente, porque é o seguinte, é uma cirurgia que você interfere no funcionamento do cérebro sem precisar invadir o cérebro. Então, esse marcapasso ele é colocado no peito, como é um marcapasso cardíaco mesmo, é colocado embaixo da musculatura, aqui no tórax. Um cabo extremamente fininho, ele é passado por baixo aqui no ombro, e ele vai se conectar no nervo vago aqui no pescoço. Tá? Então, é um cabinho que entra extremamente fino, que ele vem por dentro da pele. Então, o paciente fica com duas cicatrizes pequenas. Ele fica com uma cicatriz de mais ou menos 1,5 cm aqui no pescoço e uma cicatriz da incisão mesmo, onde foi feita a colocação do marcapasso de mais, 3, 4 centímetros. Dependendo de como é feito, isso aí não... Eu já vi paciente adolescente, adulto, que fala, olha, não dá nem para ver. Né? Então, não existe nenhuma intervenção dentro do cérebro, você não tem que abrir nada, né? É diferente de uma cirurgia neurológica tradicional, mas por quê? O estímulo é levado pelo nervo vago para o cérebro. Né? Então, são 2 incisões pequenas. O paciente, você faz normalmente em ambulatório. Aqui no Brasil, a gente tem um costume de deixar um dia esse paciente, pelo menos no hospital. Fora do Brasil, tem serviços que acabam liberando o paciente no mesmo dia. Tá? Mas é um dia de hospital, são os exames prévios, e o paciente vai voltar depois de um mês. Ele não vai sair com o equipamento ligado, ele volta depois de um mês, quando o equipamento já está instaladinho, bonitinho, para ser ligado, né? E aí você começa a fazer o ajuste para achar a melhor dose para aquele paciente específico. Cada paciente tem um ajuste que é só dele, né? Para que ele tenha o melhor resultado e tenha o benefício com a dose correta do tratamento que ele necessita. E também destacando isso, né? Não é imediato, né, doutor? Tem todo esse processo aí até uma estabilização. Sim, porque você imagina que você está falando de uma doença crônica, né? Então, primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro, né? Os pacientes, mas então eu vou parar de tomar a medicação? Não, eles vão... Você eventualmente ajusta a dose da medicação, até você pode alterar para menos, mas os pacientes, normalmente, eles continuam com alguma medicação e você vai sair da cirurgia com o equipamento, ele vai ser testado durante a cirurgia para ter certeza que está tudo correto, mas ele vai sair desligado e depois de um mês o paciente volta, vai começar a fazer, então o médico vai fazer a primeira programação, seguindo bem básico, o paciente tolerou bem, vai subir um pouquinho, vai fazer até você chegar no nível que você vê que aquele paciente está no melhor controle possível para ele. Né? Aí você tem criança pequena, você fala, mas isso aí é só para adulto? Não, criança pequena pode se instalar, adolescente pode instalar, adulto pode instalar, né? Se você for para a internet, você vai ver muito isso, né? Então, põe VNS, terapia VNS, você vai ver descrição de criança, de adolescente, de adulto utilizando. Perfeito. Pedro colocando uma questão aqui que acho que até complementa, né? E idosos? Porque a gente também muito dessa questão, né? Crise na infância, o sujeito estabiliza a vida inteira e volta a ter na velhice. Pode acontecer. Assim, não existe faixa etária. Na verdade, não tem faixa etária, né? A questão é você perceber se o paciente era um paciente que estava controlado com a medicação. Em qualquer ponto da vida onde ele começa a não ser mais controlado com a medicação,
você tem que pensar o que mais você pode fazer para ele, seja ele adolescente, adulto ou idoso, né? Se houver uma indicação correta, é um procedimento bem simples. Você faz marca-passo basicamente hoje em dia em paciente já adulto ou idoso, né? Então, esse é um procedimento, né? A instalação é muito semelhante, então o procedimento é um procedimento muito seguro, né? E dá para fazer em adulto, dá para fazer em idoso sem grandes preocupações. Perfeito. É importante entender só, eu acho que a pergunta do Pedro aí, a gente tem que sempre tomar o cuidado de entender o porquê esse paciente voltou a ter crises novamente, né? Então, assim, ou a medicação dele não está correta, ou alguma coisa não está acontecendo ali. Isso aí, quem pode dizer é sempre o neurologista, né, que acompanha o paciente. Ele sempre não é assim, não dá para você falar, não é nada. Não. Mudou alguma coisa? Vai dar uma olhada, né? O cuidado médico nessa hora é imprescindível. É porque quando a gente fala de medicação de controle, né, seja qual enfermidade for, de tempos em tempos ela tem que ser reequilibrada ali. Sim, né? Você tem que ajustar e você tem, mas assim, o mais importante é perceber se esse paciente está começando a perder o controle mesmo com a medicação, né? Porque você tem hoje medicamentos muito mais modernos, então óbvio, você às vezes o que você vai fazendo, você tem lá um paciente com 2, 3 medicamentos, ele não está indo bem, eu vou trocar esse medicamento, vou ajustar, vou tentar pôr um mais moderno, vou fazer alguma coisa diferente. Agora, se esse paciente continua tendo as crises, mesmo com um tratamento adequado, aí eu vou procurar outra solução. Porque ele está se tornando, ou ele é um paciente, e isso é muito comum acontecer já no princípio. O paciente é um paciente que não vai responder adequadamente à medicação, mas a gente, por questão de ser mais conservador, você fala, não, deixa eu trocar a medicação, deixa eu acrescentar mais um, deixa eu acrescentar mais um. Na hora que você vê, o paciente está com 5, 6 medicamentos, né? E continua tendo o mesmo volume de crises. Então, aí é o ponto onde a gente tem que falar, opa, está na hora de parar e pensar um pouco mais no que eu posso fazer por esse paciente, né? E não é crítica a ninguém, eu acho que eu acredito muito nisso, eu sou formado há mais de 30 anos, né? Eu sempre vi isso, você sempre tem que pensar no que é melhor para o teu paciente, né? Então, ninguém quer fazer nada que não seja o melhor para o paciente, mas às vezes você fala, eu vou ser conservador, tá, mas assim, tem uma hora que a gente tem que parar e partir para alguma coisa a mais. Até porque tem horas que o volume da medicação também inviabiliza a qualidade de vida do paciente, né, doutor? Sim, pode acontecer, né? E dependendo do paciente, às vezes você tem famílias que é mais difícil você conseguir orientar de como usar a medicação corretamente, né? Assim, eu posso te dizer que eu tenho uma mãe de 89 anos que ela toma a medicação do jeito que ela quer. Então, assim, ela acha que hoje ela não está... Hoje a pressão está boa, eu não vou tomar antihipertensivo. E aí? E como é que você convence essa pessoa que ela tem que tomar o remédio direito? Nem o filho médico consegue convencer, né? Não, assim, não vou tomar, hoje eu não vou tomar e pronto. Tá errado? Tá. Vou conseguir resolver? Não, né? Então, é difícil mesmo, mas assim, e tomar remédio, gente, vamos lá, ninguém gosta, né? Sim. Eu posso te dizer, eu como médico, seria o último a falar isso, mas assim, a gente sabe que o paciente não gosta, a gente não gosta, mesmo a gente quando fica doente não toma, às vezes não toma direito que tinha que tomar, né? Tá errado. Sim, sim. Imagina o paciente que tem uma lista de medicamento para tomar, como é que fica? Sem dúvida. Para a gente fechar aqui, doutor, a Aldaleia perguntando se o equipamento é similar aos que estão agora testando, né, no tratamento de Parkinson. Sim, existe uma certa semelhança. Tá? São equipamentos distintos, óbvio, porque você tem geração de frequência, uma série de coisas que são um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma, você interferir com a parte elétrica do cérebro. O cérebro é um órgão que funciona basicamente com estímulo elétrico, né? Então é você interferir na parte de funcionamento elétrico do cérebro para trazer um benefício ao paciente. Sim, a ideia é muito semelhante. Doutor Celso, gratidão pelas informações. Existe algum site, algum canal que as pessoas possam obter mais informações a respeito da técnica, do equipamento? O site é o próprio site da Livanova, livanova.br, né? Sim, essa é uma coisa, você pode também ir para o YouTube, existem vídeos no YouTube que mostram isso. No Brasil tem um pouco menos, mas existe. Mas a principal fonte de informação é sempre o médico.
Perfeito. O médico que cuida, esses pacientes são todos pacientes crônicos, eles têm um médico que já acompanha. A melhor fonte de informação para esse paciente é o próprio médico dele. É perguntar e o médico vai poder te falar sobre isso. Doutor, gratidão pela participação. O programa está sempre à disposição para falarmos desses e de outros temas. E aqui é a mesma coisa. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo, pela disponibilidade. E eu estou aqui à disposição. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Estou à disposição de vocês.